E aí, marceneiro, já sabe quais são suas metas para 2024? Porque 2023 praticamente acabou, né? Então, como é que foi o seu ano? Já parou para analisar, para pensar um pouquinho sobre aquilo que você fez bom esse ano, fez bacana, acertou? E o que você quer fazer no que vem? Qual é a mudança que você quer trazer para a sua marcenaria? Mesmo que você seja pequeno, 2024 é um ano de muito potencial, mas para isso a gente precisa se planejar um pouquinho mais, definir metas. E se você quer saber um pouquinho mais sobre como planejar o seu próximo ano, fique aqui com a gente nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho para ajudar você a planejar melhor o seu próximo ano. Mesmo você sendo um pequeno marceneiro, você precisa e deve se planejar. Não pensa que planejamento é coisa de empresa grande, que é de grande marcenaria. Quando eu tiver uma estrutura maior, uma marcenaria grande, é que eu vou focar em planejamento. Na verdade é o contrário, por você ser pequeno, né, você tem problema com o tempo, você tem pouco tempo, você tem poucas pessoas na sua equipe, né? Então esse planejamento ele é necessário para você poder ter um resultado, uma produção melhor com a estrutura atual que você tem. Então, se você achar que só vai se planejar, só vai ter um bom planejamento, quando você tiver uma grande marcenaria, você vai estar perdendo tempo e perdendo dinheiro também. Bom, mesmo que você seja um pequeno marceneiro, né, e ainda mais se você for pequeno, você deve se planejar, seja pequeno, seja médio, seja grande. Por quê? Se você quer sair de uma loja de 100 metros quadrados para uma loja maior, quer trocar o carro que você tem por um carro mais novo, né? Quer comprar um caminhão, quer comprar uma máquina, uma coladeira automática, enfim, você não vai poder acordar um dia e simplesmente dizer que vai comprar uma máquina. Você precisa saber quanto custa aquela máquina, quanto você aguenta pagar de prestação por mês, né? Quanto que custa o aluguel de um ponto comercial maior, se isso cabe no seu orçamento e se você só vai conseguir fazer isso se você tiver pelo menos, né, o acompanhamento disso, a gestão de quanto custa isso e quanto você consegue pagar. Isso chama-se planejamento, né? Então, se a gente está pensando como vai ser o próximo ano, os investimentos que você quer fazer, você precisa registrar isso, né? Saber se isso cabe no seu orçamento e se não cabe, você tem que executar algumas ações para que você possa melhorar o seu faturamento, melhorar o seu resultado e conseguir executar isso que você está planejando fazer. Seja de novo, trocar um carro, comprar uma máquina, mudar de ponto comercial. Mas se você não tem essa gestão, principalmente financeira da sua marcenaria, e mesmo que você seja pequeno, cara, eu já falei, eu canso de falar isso aqui, o pequeno marceneiro, esse que é pequeno, esse é que tem que fazer gestão mesmo, sabe por quê? Porque se piscar o olho, ele é engolido pela concorrência, tem muita marcenaria abrindo todo dia, então você precisa melhorar principalmente a sua gestão, para que você saiba quanto entra, quanto sai, quanto que está sobrando, para que você possa fazer investimentos. Então, se você em 2023 conseguiu executar, né, conseguiu acompanhar as suas despesas, as suas receitas, né, quanto que entrou, quanto que saiu na sua marcenaria, poxa, parabéns, você já deu o primeiro passo para poder fazer um 2024 muito melhor, tá? Mas se você, numa marcenaria, mesmo que pequena, e você não conseguiu acompanhar, não sabe quanto está entrando, quanto está saindo aí do seu caixa, das suas despesas, quanto você gasta de gasolina por mês, qual é a sua despesa com IPTU, né? Com frete, se você não tem essa gestão, está aí uma grande oportunidade de você colocar como meta para 2024, essa deveria ser a sua primeira meta, melhorar a gestão financeira da sua marcenaria. Porque você só vai conseguir fazer outros investimentos quando você tiver na palma da mão ali, diariamente, tudo que você está gastando, tudo que você está investindo, tudo que você está ganhando, tudo que entra e tudo que sai na sua marcenaria precisa estar registrado no computador, numa planilha de Excel, um acompanhamento lá. Cara, se você não sabe usar o computador, pede para o seu filho, para sua esposa, para alguém te ajudar, para que você coloque todo dia ali, todo dia mesmo, galera. Dá trabalho, mas tem que ser assim. Se não for assim, você não tem gestão. Pensa o seguinte, olha as grandes empresas. Elas monitoram aquilo por hora, por minuto. Por minuto. A gente está falando de dia. Então, como nós somos pequenos e a gente não entra dinheiro e sai toda hora, igual um caixa de supermercado, né? É diferente. Mas pelo menos diariamente você tem que saber quanto você está gastando, para você durante a semana dar uma pausa e olhar ali como que está o seu fluxo de caixa, né? E muitas vezes você vai se surpreender com despesas que você acha que é pequena e na verdade é uma despesa grande, tá? E às vezes você tem despesa grande, né, que você não está olhando ela, não está olhando com atenção e você tem que passar a olhar que aquilo pode te surpreender lá na frente.
Fazer essa gestão do fluxo de caixa, pessoal, não é difícil, é uma questão de hábito, de disciplina, de colocar aquilo ali na sua rotina. Igual você chega na marcenaria, abre a porta, liga a máquina, acende a luz, tem que colocar isso no automático, para que você tenha isso ali na sua rotina diária e comece a fazer isso com naturalidade. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer os investimentos no futuro. A máquina que você quer comprar, o carro que você quer trocar, o caminhão, a loja maior, né? Terminar a obra do seu galpão que você está planejando fazer. Só dá para fazer essas coisas se você tiver, cara, gestão do seu dinheiro, quanto está entrando, quanto está saindo. Então eu falo para os colegas aqui às vezes, cara, sem a gestão financeira, você não consegue. E muito marceneiro, às vezes pequeno e até grande marceneiro, loja e tal, se preocupa muito com a parte técnica, né? Eu tenho que fazer o melhor acabamento, o melhor material, o melhor móvel. Só que a gestão, cara, é tão importante quanto. Por quê? Porque você vê um monte de marceneiro, de marcenaria grande, às vezes, passando por dificuldades, né? Quebrando, fechando, vendendo maquinário, né? Por quê? Gestão, né? Como é que está o funcionário lá na rua? Tá fazendo um bom acabamento? Como é que foi o transporte das peças, né? Como é que tá, se o pessoal está faltando, se não está faltando trabalho, se o marceneiro montou errado, deu problema, você não foi lá ver, isso é gestão. Então, isso não é técnico, né? Não é aprender a fazer o móvel, isso é gestão, acompanhamento, tá? Então, vale para a parte financeira, vale para a parte operacional, vale para a produção, vale para o acabamento. Gestão é a palavra que você tem que ter na sua rotina para que você consiga gerenciar melhor o seu negócio e fazer ele crescer. Bom, então 2023 está acabando, né? Acabou o ano, e se você esse ano não conseguiu anotar, registrar, né, uma planilha lá no computador e tal, tudo aquilo que você gastou em 2023, não conseguiu olhar para suas despesas, para suas receitas, né, como deveria, coloca isso como meta para 2024. Essa seria a meta número 1 para o ano que vem e a sua meta mais importante. Porque qualquer outra coisa que você queira planejar para o ano que vem, se você não sabe quanto você ganha, cara, quanto você gasta, vamos supor que num determinado mês você não vendeu nada, quanto você precisa ter de dinheiro em caixa para manter a sua empresa viva, a sua marcenaria viva. Você tem lá o seu salário, o aluguel, a prestação do carro, a prestação da máquina, né, a conta de luz, o salário do seu funcionário, a parcela do IPTU. Essas despesas, elas vão existir você vendendo ou não, você aberto ou fechado durante 30 dias, a despesa existe e é um compromisso que você tem que cumprir. Então, se você não tem o registro disso, você não sabe quanto que é, e olha que é uma despesa importante, que é uma informação importantíssima que todo marceneiro, toda empresa deveria ter essa informação ou deve ter essa informação. Então, se você não conseguiu fazer isso em 2023, cara, começa 2024 fazendo a gestão do seu fluxo de caixa, porque é isso que vai te dar base, é isso que vai te dar informação para você poder planejar outras metas. A partir do momento que você consegue acompanhar a sua parte financeira, saber quanto está sobrando de dinheiro ou quanto está faltando, e essa informação vai ser útil para você planejar a troca do carro, a mudança do ponto comercial, o aumento do aluguel, a compra de uma máquina. Mas se eu não estou fazendo o dever de casa, que é saber quanto entra de dinheiro, quanto sai, qual é a minha despesa, como que eu vou planejar aumentar minha despesa se eu não sei quanto está entrando todo mês? Né? Fica só na minha cabeça. Então, a meta número 1 para 2024, para quem não fez gestão financeira em 2023, é gestão de fluxo de caixa, tá? Então, tem muito material aqui de muitos vídeos que a gente já postou aqui falando disso, né? Como começar, como fazer, ajudando você aí a planejar melhor o seu mês, o seu ano. Então pega os materiais que a gente já tem aqui atrás, que podem te ajudar muito nesse planejamento para o ano que vem.